O ex-namorado da minha irmã me mandou mensagem dizendo que sempre teve uma queda por mim, então eu o rejeitei e contei tudo ao meu marido. Mas minha irmã descobriu e tentou arruinar meu casamento, então, por vingança, ela acabou dormindo com o marido da minha melhor amiga. Quando penso no caos em que minha vida se transformou nos últimos meses, é difícil acreditar como uma coisa levou à outra. Minha irmã e eu éramos próximas na infância, mas isso parece ter acontecido há muito, muito tempo. Costumávamos passar horas brincando juntas, compartilhando segredos e até fazendo aliança contra nossos pais quando queríamos sair impunes com algo. Com o tempo, porém, nossas personalidades começaram a divergir. Ela era extrovertida, barulhenta e sempre o centro das atenções. Eu, por outro lado, preferia hobbies tranquilos, como ler e desenhar. Nunca comentei nada, mas sempre percebi que ela sentia um leve ciúme de mim, das minhas conquistas acadêmicas, da minha carreira e, aparentemente agora, da minha capacidade de manter relacionamentos saudáveis. Tínhamos apenas 2 anos de diferença, mas ela sempre foi a menina, aquela que todos admiravam. Ela vivia de atenção, fosse de garotos, professores ou até de estranhos. Era linda, encantadora e sabia como conquistar qualquer ambiente. Quando começou a namorar seu amor de colégio, Derek, parecia a cereja do bolo de uma vida adolescente perfeita. Casal dourado, fotos do baile de formatura, alianças combinando e planos de entrar na mesma faculdade. Todo mundo achava que iam se casar. Mas, como a maioria dos relacionamentos do ensino médio, não durou. Derek terminou com ela logo após a formatura. Ele queria explorar novas possibilidades na faculdade, e minha irmã levou um baque. Chorou por semanas, e mesmo anos depois, era evidente que nunca superara totalmente. Ela raramente falava dele, mas, de vez em quando, o nome dele surgia, e dava para ver a amargura em seus olhos. Sei que essa história de fundo pode parecer irrelevante, mas acredite, é essencial para entender o que aconteceu depois. Avançando alguns anos, Derek e eu nos reencontramos em uma festa por meio de amigos em comum. Eu já era casada com meu marido, Ethan, e Derek estava solteiro. A festa estava lotada, com muita gente espremida num quintal pequeno. Acabamos nos cruzando enquanto pegávamos bebidas na caixa de isopor. Fazia anos que não nos víamos, e conversamos um pouco, de forma educada e superficial. Ele perguntou como estava minha família, eu sobre o emprego dele. Rimos de algumas lembranças do colégio e seguimos para conversar com outras pessoas. Na hora, nem pensei mais no assunto. Mas, uma semana depois, recebi uma mensagem dele nas redes sociais. No início, parecia amigável. Disse que foi bom reencontrar e perguntou como eu estava. Respondi de forma casual, achando que era só isso. Porém, do nada, ele confessou que sempre se sentirá atraído por mim e se arrependia de não ter dito nada no colégio. Disse algo como: sempre tive uma queda enorme por você, mas você era tão reservada que eu não sabia como me aproximar. Fiquei completamente surpresa. Não sabia nem como responder, foi algo tão inesperado. Acabei escrevendo de volta, deixando bem claro que aquele tipo de comentário era inapropriado. Disse que sou casada feliz e que esse tipo de conversa não era aceitável. Na verdade, fiquei mais incomodada do que lisonjeada. Não foi fofo nem engraçado, foi desconfortável. Assim que enviei a resposta, fui direto contar tudo a Ethan. Não queria segredos nem mal-entendidos. Ele leu as mensagens, revirou os olhos e deu risada. Achou ridículo e disse algo como: bom, você não pode controlar por quem os outros se apaixonam, né? Ele não levou a sério, o que me ajudou a seguir em frente rapidamente. Pensei que o assunto estivesse encerrado, mas claro, não estava. De algum jeito, minha irmã descobriu. Não sei exatamente como, mas imagino que tenha sido o próprio Derek quem contou. Talvez por rancor por eu tê-lo rejeitado, ou talvez achando que isso a deixaria com ciúmes e a faria voltar para ele. Seja lá qual tenha sido o motivo, o resultado foi um colapso total da minha irmã. Ela me ligou furiosa, gritando e me acusando de tentar roubar Derek dela. Nem me deu chance de explicar antes de começar a me acusar de ter tramado tudo pelas costas dela durante anos. Quando finalmente consegui falar, contei exatamente o que aconteceu e até enviei prints das mensagens dele e da minha resposta, achando que isso resolveria tudo. Mas não resolveu. Ela não se importou que eu tivesse recusado Derek, nem que tivesse contado imediatamente a Ethan. Para ela, o simples fato de Derek ter me mandado mensagem já era prova de que eu fizera algo para incentivá-lo. Estava convencida de que eu roubei a atenção dele, mesmo que eles não estivessem juntos há anos. Nada do que eu dissesse ou mostrasse fazia diferença. Ela viu aquilo como uma traição e decidiu tornar minha vida um inferno. Durante meses, fez de tudo para destruir meu relacionamento com Ethan.
espalhou boatos de que eu tinha casos, tentou cavar sujeira do meu passado, e até inventou histórias de que me viu com outros homens. Foi exaustivo. Felizmente, Ethan não acreditou em nada. Ele me conhece bem o suficiente para enxergar as mentiras dela, mas ainda assim foi estressante lidar com a interferência constante da minha irmã. Ela não aceitou bem a rejeição, e foi ficando cada vez mais desesperada. Pensei que as coisas finalmente tivessem se acalmado quando ela parou por um tempo, mas deveria ter desconfiado. Há cerca de 6 meses, minha melhor amiga Cara me ligou aos prantos. O marido dela, Adam, a traíra, e a outra mulher era justamente minha irmã. Fiquei estarrecida. Cara e eu somos inseparáveis desde a faculdade, e Adam era como um irmão para mim. Minha irmã sabia disso, claro. Nem precisei perguntar para entender por que ela fez aquilo. Como não conseguia me machucar diretamente, foi atrás da pessoa mais próxima de mim. Adam admitiu o caso quando Cara o confrontou e se mudou logo depois. O que minha irmã não esperava foi a reação de Cara. Ela é advogada corporativa, e não brinca em serviço. Além de pedir o divórcio imediatamente, descobriu mensagens de texto e e-mails que provavam que minha irmã vinha assediando Cara antes mesmo do caso começar. Cara decidiu processá-la por alienação afetiva, algo que ainda é reconhecido no nosso estado. Quando minha irmã percebeu que o processo era real, entrou em pânico. Procurou justamente a mim, pedindo que eu conversasse com Cara para convencê-la a desistir. O argumento dela? Somos irmãs. Não acreditei na cara de pau. Era a mesma mulher que passara anos tentando destruir minha felicidade, e agora tinha acabado com o casamento da minha melhor amiga. Disse que não me envolveria de jeito nenhum, e ela surtou. Me chamou de insensível e disse que Cara estava exagerando. Mas, na verdade, acho que ela finalmente está enfrentando as consequências das próprias ações, e isso já era mais do que merecido. Agora, ela envolveu nossos pais e primos nessa bagunça. Estão literalmente me ligando para dizer que eu devo ajudá-la a resolver essa confusão. Estou errada em não apoiá-la? Acho profundamente injusto ter que apoiar alguém que fez algo tão errado. O que vocês acham? Qualquer opinião seria bem-vinda neste momento. Atualização 1. Alguns dias depois de postar minha história, minha irmã apareceu na minha casa do nada. Eu nem estava em casa, era o Ethan quem estava. Ele me ligou do trabalho para avisar que ela estava sentada na varanda, chorando e se recusando a ir embora até falar comigo. Só de ouvir isso, meu estômago embrulhou. Já sabia que não seria nada bom. Ethan perguntou se queria que ele a mandasse embora, mas resolvi lidar com aquilo pessoalmente e fui para casa no intervalo do almoço. Quando cheguei, ela estava um caco, rosto vermelho, andando de um lado para o outro, esfregando os braços como se estivesse prestes a desmoronar. Por um instante até senti pena, até ela começar a falar. Nem esperou eu sair totalmente do carro e já começou a chorar, dizendo que sua vida estava desmoronando e que eu precisava ajudá-la. Respirei fundo e a convidei para entrar, embora já soubesse que aquela conversa não terminaria bem. Sentamos, e ela começou a despejar todos os detalhes. O advogado de Cara já havia enviado intimações pedindo as mensagens entre ela e Adam, e as coisas não estavam boas. Ela admitiu que havia mensagens em que incentivava Adam a deixar Cara, dizendo que a vida deles seria muito melhor juntos. Pior ainda, havia mensagens em que ela zombava diretamente de Cara, chamando-a de nomes e fazendo comentários maldosos sobre o casamento deles. Ouvir aquilo me deixou enojada. Sabia que minha irmã podia ser má, mas não imaginava que tivesse ido tão longe. Disse que estava apavorada com a possibilidade de perder o processo, pois não tinha dinheiro para pagar qualquer tipo de indenização. Já tinha estourado todos os cartões de crédito tentando manter aparências enquanto estava com Adam, e agora estava falida. Então veio a chantagem emocional. Você é minha irmã. Deveria me ajudar. Como se isso fosse motivo suficiente para eu consertar a bagunça que ela mesma fez. Mantive a calma, mas fui direta. Aquilo estava muito além do que eu poderia resolver. Cara não recuaria, e honestamente eu não a culpava. Sugere que ela contratasse um bom advogado e lidasse com a situação de forma responsável. Foi aí que ela explodiu. Disse que eu era fria e egoísta, que estava escolhendo lados. Chegou até a dizer que eu sempre tive ciúmes dela e que agora estava feliz em vê-la sofrer. Isso foi a gota d'água. Respondi sem rodeios que não arriscaria minha amizade com Cara nem minha própria paz para salvar alguém que passou anos tentando destruir minha vida. Ela saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede e se quebrou. Ethan entrou, viu que eu estava paralisada olhando os cacos e disse apenas: "Deixa comigo. Vá sentar." Não consigo explicar o quanto aquele gesto simples significou para mim naquele momento. Mas, claro, minha irmã não parou por aí.
Horas depois, minha mãe ligou, já totalmente convencida de que eu estava errada. Era óbvio que minha irmã não perderá tempo em contar sua versão, porque minha mãe começou a ligação com: "Por que você está virando as costas para sua irmã?" Tentei explicar com calma, mas ela não quis ouvir. Repetia que família vem em primeiro lugar, e que eu precisava ajudar antes que as coisas piorassem. Perguntei o que exatamente ela achava que eu deveria fazer. Convencer Cara a desistir do processo depois de tudo o que minha irmã fez? Entregar o dinheiro que Ethan e eu suamos para economizar só porque ela não pensou nas consequências? Minha mãe não tinha resposta. Só insistia que eu estava sendo injusta. No dia seguinte, parecia que toda a família estava envolvida. Meu pai ligou para ouvir meu lado, mas terminou dizendo que eu deveria pensar no exemplo que estava dando. Alguns primos me mandaram mensagem. Uns disseram que entendiam minha posição, mas a maioria agiu como se eu fosse a vilã da história. Parecia que ninguém se importava com o fato de que fora minha irmã quem cometera algo terrível. Para eles, o único que importava era que ela era família, e que, portanto, eu deveria limpar a sujeira dela. A gota d'água foi quando minha mãe sugeriu que eu emprestasse dinheiro à minha irmã para pagar os advogados. Disse: "Você e o Ethan estão bem financeiramente. Não faria diferença ajudá-la dessa vez." Não acreditei que ela falasse sério. Ethan e eu trabalhamos duro para chegar onde estamos, e não ia colocar nossa estabilidade em risco para resgatar alguém que passou anos tentando sabotar minha vida. Disse isso com todas as letras, e ela me chamou de egoísta. Chegou até a dizer: "Um dia você vai precisar da ajuda dela, e ela não estará lá para você." Nem respondi. Desliguei porque não aguentava mais. E como minha irmã não consegue deixar nada quieto, resolveu postar sobre a situação nas redes sociais. Não me citou pelo nome, mas era óbvio de quem se tratava. Fez um longo desabafo sobre se sentir abandonada pelas pessoas que deveriam amá-la mais e como alguns colocam amigos acima do próprio sangue. Os comentários foram uma mistura de solidariedade dos amigos dela e confusão de quem claramente não sabia do que se tratava. Algumas pessoas até me mandaram mensagem perguntando se eu estava bem, o que foi constrangedor. Não respondi nada, pois não queria me envolver nesse tipo de briga pública, mas ainda doeu. No fim da semana, eu estava completamente esgotada. Ethan percebeu o quanto aquilo estava me afetando e sugeriu que fuguíssemos um pouco. Mesmo com essa pequena pausa, sei que essa situação está longe do fim. Minha irmã ainda enfrenta o processo, minha família continua pressionando para que eu me envolva, e Cara ainda está reunindo provas. Neste momento, sinto que estou presa no meio de uma situação em que, não importa o que eu faça, alguém vai me odiar por isso. Atualização 2. Vi muitos comentários pedindo novidades. Então lá vai. As coisas só pioraram, e estou ainda mais convencida de que fiz a escolha certa ao não me envolver. Ontem, almocei com Cara, e ela me deu uma visão mais clara do que está acontecendo do lado dela. Primeiro, o advogado dela não está brincando. Está reunindo provas que mostram um quadro muito grave do comportamento da minha irmã. Descobri que há muito mais mensagens e e-mails do que eu imaginava. Algumas datam de antes do caso começar, com minha irmã fazendo críticas sutis, e nem tão sutis assim, a Cara, questionando sua capacidade como mãe e zombando da carreira dela. Há até mensagens em que ela incentivava Adam a deixar Cara, dizendo coisas como: "Você merece estar com alguém que realmente te apoie. Ela nem se importa com a sua felicidade." Fiquei doente só de ouvir. Uma coisa é ter um caso, que já é ruim o suficiente. Outra é minar alguém de forma deliberada e constante. Isso é crueldade de outro nível. Cara disse que seu advogado está focado em provar que as ações da minha irmã foram intencionais e calculadas. Já entrou em contato com amigos e colegas que viram minha irmã falando mal de Cara, ou agindo de forma inadequada perto de Adam em eventos sociais. Tudo isso está se somando a um caso sólido. E Cara também deixou claro que não está processando por ganho financeiro, embora, claro, se ela vencer, minha irmã provavelmente vá sofrer no bolso. Para ela, trata-se de responsabilização. Quer que minha irmã enfrente as consequências do que fez e sirva de exemplo de que esse tipo de comportamento tem preço. Esse tipo de comportamento não é aceitável. E não posso culpá-la por isso. Ela já passou por tantas coisas e está determinada a reconstruir a vida nos próprios termos. Cara também mencionou que Adam está tentando se reconciliar com ela. Pelo visto, ele tem feito terapia e implorado por outra chance, mas ela não está interessada. Está focada nos filhos e em si mesma, e acho que essa é a atitude mais saudável que ela pode tomar agora. Disse a ela que admiro sua força, e falei com total sinceridade. Ver alguém passar por tanto sofrimento e ainda assim sair disso determinada a seguir em frente é inspirador.
Enquanto isso, minha irmã está fazendo o que faz de melhor: jogar a vítima. De alguma forma, espalhou-se entre alguns parentes distantes a ideia de que eu me aliei à Cara para destruí-la. Não faço ideia com quem ela tem conversado nem o que tem dito, mas é ridículo. Sim, Cara e eu somos amigas, mas não levantei um dedo para ajudar com o processo. Minha irmã fez isso sozinha. O fato de ela tentar distorcer a situação como se eu estivesse atrás dela só mostra até que ponto está disposta a ir para evitar assumir a responsabilidade. Além disso, meus pais intensificaram a pressão. Minha mãe ligou de novo, e dessa vez estava quase chorando. Disse: "Você sabe que sua irmã não é perfeita, mas ela é sua irmã de sangue. Não pode deixar a vida dela ser arruinada por um erro." Respondi que aquilo não foi só um erro. Foram uma série de escolhas que minha irmã fez ao longo de meses, sabendo perfeitamente o que estava fazendo. Minha mãe ainda não entende. Está convencida de que o processo vai destruir o futuro da minha irmã e insiste que eu devo intervir para resolver tudo. Perguntei o que exatamente ela espera que eu faça. Será que acha que tenho alguma influência mágica sobre Cara para fazê-la desistir do caso? Ou acha que devo colocar minhas finanças e minha paz em risco para salvar alguém que não pensaria duas vezes antes de me machucar? Ela não teve uma resposta real, só mais chantagem emocional sobre como família deve ficar unida. Meu pai é um pouco mais sutil, mas igualmente frustrante. Fica repetindo que esse tipo de drama está dividindo a família e que eu preciso ser a pessoa mais madura. É exaustivo. Sinto que ninguém na minha família imediata está disposto a responsabilizar minha irmã por suas ações. Estão tão focados em protegê-la que se tornaram cegos ao tanto de dano que ela causou, não só a Cara, mas a todos ao seu redor. Para piorar, as manobras nas redes sociais da minha irmã atingiram um novo nível. Postou outro desabafo vago sobre se sentir traída por pessoas em quem confiava e como alguns preferem vê-la fracassar a ajudá-la a ter sucesso. Sei que é direcionado a mim, porque ela bloqueou Cara e vários amigos em comum, então provavelmente eu sou o único alvo que restou. Algumas conhecidas em comum entraram em contato tentando entender a história completa, mas tenho sido vaga. Não quero ser arrastada para um espetáculo público. A situação já está confusa o suficiente sem eu jogar mais lenha na fogueira. A parte mais revoltante é que, aparentemente, minha irmã começou a procurar a própria Cara diretamente. Cara me mostrou algumas mensagens em que minha irmã a implorava para desistir do processo, alegando que não é forte o suficiente para lidar com o estresse. Chegou até a tentar fazer Cara se sentir culpada, mencionando suas próprias lutas com a saúde mental e dizendo que toda essa situação está levando-a ao limite. Entendo que saúde mental é algo sério, mas, vindo da minha irmã, soa manipulador, especialmente considerando o sofrimento emocional que ela mesma impôs à Cara. Felizmente, Cara não respondeu nenhuma das mensagens, o que acho que foi a melhor decisão. Ethan tem sido meu alicerce durante tudo isso. Ele não para de me lembrar que não sou responsável pelas ações nem pelos problemas da minha irmã, e que preciso continuar focando no que é melhor para mim. Mesmo assim, é difícil se livrar totalmente da culpa. Parte de mim se pergunta se não deveria estar fazendo mais alguma coisa. Mas toda vez que penso nisso, chego à mesma conclusão: minha irmã causou isso sozinha. Ajudá-la agora só reforçaria esse comportamento e mandaria a mensagem de que pode continuar agindo assim sem enfrentar consequências reais. Neste ponto, decidi estabelecer limites claros com minha família. Avisei aos meus pais que não vou mais discutir o processo nem minha irmã com eles. Se quiserem apoiá-la, que o façam, mas não vou me deixar manipular para limpar a bagunça que ela criou. Também silenciei minha irmã nas redes sociais, porque não aguento mais ver as postagens dela aparecendo a cada 2 dias. Estou tentando focar na minha própria vida e não deixar que essa situação me consuma, embora seja mais fácil falar do que fazer. Cara me contou que planeja entregar os documentos oficiais do processo na próxima semana, então as coisas estão prestes a ficar ainda mais intensas. Já me preparei para as consequências, porque sei que minha irmã não vai levar isso bem. Parte de mim espera que isso finalmente seja o empurrão que ela precisa para olhar para si mesma e repensar suas escolhas, mas não estou contando com isso. Tudo o que posso fazer agora é manter firme minha decisão e confiar que estou fazendo o certo, mesmo que nem sempre pareça assim. Atualização 3. O processo está avançando, e as coisas estão ficando mais sérias. Recentemente, o advogado de Cara ofereceu um acordo à minha irmã, mas o valor é alto, e ela não tem dinheiro para pagar. Quando soube da proposta, entrou em pânico. Ligou de novo, com a voz trêmula, pedindo ajuda. Admitiu que não sabia o que fazer e disse que sentia que estava ficando sem opções. Respondi que ela deveria aceitar o acordo. É a melhor saída para ela agora. Levar isso ao tribunal só vai piorar as coisas,
tanto emocional quanto financeiramente. Claro, ela reagiu me chamando de fria e dizendo que eu estava arruinando a vida dela por escolher o lado da Cara. Não vou mentir, doeu ouvir essas palavras. Mas sabia que era hora de encarar a verdade. Minha irmã sempre foi assim, evita a responsabilidade e culpa os outros pelos próprios erros. Passei anos tentando consertar nosso relacionamento, mas agora entendo que não posso resolver tudo por ela. O que aconteceu entre ela e Adam, e tudo o que veio depois, foi escolha dela. Ela tomou suas decisões, e agora precisa enfrentar as consequências. Cheguei ao fim da linha. Não vou mais inventar desculpas para ela. Cara tem sido simplesmente incrível durante tudo isso. Passei um tempo só com ela recentemente, e ela me contou como está lidando com tudo. Disse que quer me manter o mais longe possível da confusão jurídica. Por mais que agradeça meu apoio, não quer que eu fique no meio do drama familiar. Entendo perfeitamente. É difícil ficar preso entre sua família de sangue e sua família escolhida. Tenho me apoiado tanto nela ao longo dos anos, e agora é ela quem está sofrendo. Deixei claro que sempre estarei lá para ela e para os filhos, mas ela insiste em me proteger do estresse de todo esse processo jurídico. Foi muito atencioso da parte dela reconhecer o quanto isso deve estar sendo pesado para mim, e me deu uma enorme tranquilidade saber que ela não quer que eu me sinta obrigada a escolher lados. Recentemente, tive outra conversa com meus pais, e decidi que era hora de deixar minha posição absolutamente clara. Repeti que não vou ajudar minha irmã. Eles tentaram me fazer sentir culpada, dizendo que família deve se apoiar incondicionalmente. Mas respondi que, embora entendesse o ponto deles, isso era diferente. Disse que Cara tem sido mais uma irmã para mim do que minha própria irmã jamais foi. Durante anos, Cara esteve comigo nos momentos bons e ruins, enquanto minha irmã foi quem trouxe caos para minha vida. Sei que meus pais não gostaram de ouvir isso, mas já não ligo mais. Essa situação me levou ao limite, e aprendi que, às vezes, você precisa se defender, mesmo que isso signifique decepcionar pessoas que ama. Minha irmã me machucou Cara e feriu tantas outras pessoas. Agora precisa enfrentar as consequências de suas ações. Se meus pais querem apoiá-la, que o façam. Mas eu não vou me envolver. Chega de me deixar arrastar para essa bagunça. Quanto à minha irmã, ela continua postando atualizações vagas e passivo-agressivas nas redes sociais, fazendo comentários enigmáticos sobre traição e abandono. É, francamente, ridículo. Já nem sinto vontade de responder às postagens dela. É o mesmo drama de sempre, com o qual venho lidando há anos. Silenciei ela em todas as plataformas, e é como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Não preciso dessa negatividade na minha vida. Enquanto isso, Cara tem se concentrado nos filhos e na carreira. Tem sido forte durante tudo isso. E, embora o divórcio tenha sido um golpe duro, está determinada a recomeçar. Tenho muito orgulho dela pela forma como tem lidado com tudo, mesmo sabendo o quanto tem sido difícil. Tenho passado mais tempo com ela e as crianças, ajudando sempre que posso. Até tenho levado os meninos à escola algumas manhãs para dar um alívio a ela. Não vou deixá-la enfrentar isso sozinha, especialmente com o estresse extra do processo. Ela tem sido mais uma irmã para mim do que eu jamais poderia imaginar, e quero estar lá para ela, assim como ela sempre esteve para mim. Ethan tem sido maravilhoso durante tudo isso. Tem sido muito compreensivo e, embora deixe claro que me apoia incondicionalmente, também tem me incentivado a focar no que me faz feliz e a não me envolver no drama tóxico. Estamos planejando uma escapada de fim de semana em breve, só nós dois, para esquecermos tudo por alguns dias. A ideia de simplesmente fugir por um tempo parece um sonho, e sei que é exatamente o que preciso para recarregar as energias. A proposta de acordo ainda paira sobre tudo, e minha irmã continua enrolando. Tenho certeza de que está tentando evitar assumir a responsabilidade pelo que fez, mas cedo ou tarde terá que encarar a realidade. O advogado de Cara está preparado para ir a julgamento se ela recusar a proposta, e honestamente, acho que minha irmã vai só piorar as coisas para si mesma. Espero que tenha bom senso e aceite o acordo, mas não estou contando com isso. Toda essa situação tem sido emocionalmente exaustiva, mas também foi um verdadeiro despertar. Me lembrou da importância de estabelecer limites e de reconhecer quando é hora de deixar ir relacionamentos tóxicos, mesmo que sejam com familiares. Às vezes, as pessoas que realmente se importam com você não são as que compartilham seu sangue, mas aquelas que aparecem quando mais importa. Aprendi isso da maneira mais difícil. Agora, estou focada apenas em seguir em frente. Não vou perder mais um minuto tentando consertar a bagunça da minha irmã. Estou concentrada na minha própria família, nos meus verdadeiros amigos e em reconstruir a minha vida. Aprendi que as pessoas que realmente importam sempre estarão ao seu lado,
E o resto é só distração.